Sejam todos muito bem-vindos ao Ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Adoramos, gostamos de receber todos vocês, não só em nosso culto, mas em todas as atividades desta igreja. Você pode participar de todas elas entrando no site de nossa igreja e procurando logo na primeira página o informativo semanal. Nele, todas as nossas atividades durante a semana. Escolha uma delas ou algumas e participe conosco. Se encontre conosco em momentos fora do culto de domingo de manhã, domingo à noite e também no culto de quarta-feira. Há muitas outras atividades para você se encontrar conosco. É muito bom receber todos vocês. E nós o fazemos da melhor maneira possível. E a melhor maneira é esta. Há um grupo enorme de pessoas dedicadas que querem servir a você. O ministério dessa igreja é muito amplo. Várias áreas, vários projetos, várias faixas etárias. E nós queremos, portanto, com todo este aparato ministerial, com esta força ministerial, servir a cada um de vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, neste culto. Você se lembra das 4 atividades de cada um de nós? Se inscreva no canal da nossa igreja, dê o seu like, mas também compartilhe este link com algumas pessoas do seu convívio para que você possa testemunhar através deste culto daquilo que cremos, da nossa fé. E também, por final, você pode clicar no sininho para receber todas as programações desta igreja. Quero desejar a você uma noite, desejar a você uma semana cheia de projetos de vida. E os projetos de vida devem incluir, claro, você, incluir sua família, aquelas pessoas que você ama, incluir a nossa igreja, mas deve incluir também as pessoas necessitadas, aquelas que carecem de um ombro amigo, de uma palavra carinhosa, de um texto escrito ou de uma mensagem de áudio enviada. Utilize-se destes recursos para cuidar de alguém durante toda esta semana. Portanto, em nome desta igreja, terminamos essa palavra de boas-vindas, de saudação, dizendo a você: cuide-se bem e cuide bem de alguém. Sara a minha alma é parte de uma oração que se encontra no Salmo 41, verso 4. Eu disse: compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Oração feita por Davi. 3 elementos formam o conteúdo de sua petição. O primeiro é que ele recorre à compaixão do Senhor, de modo a ser socorrido pela misericórdia de Deus, em vez de ser tratado segundo a justiça merecida. Compadece-te de mim, Senhor. A seguir, manifesta o reconhecimento de que sua alma está enferma e precisa ser curada. Sara a minha alma. Por fim, admite que essa enfermidade é resultado do pecado e disso faz confissão, porque pequei contra ti. O pecado é sempre danoso, devastador e contra Deus, às vezes contra o próximo também. Uma de suas consequências é a enfermidade espiritual. A revelação animadora e confortante está no verso 12. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Com a mesma sinceridade de coração, fé e confiança na compaixão do Senhor, vamos agora buscar o perdão e a restauração de Deus para as nossas almas. É momento de confissão. Senhor, assim como fez Davi no passado, estamos dirigindo a Ti a nossa oração e pedindo: compadece-te de nós, Senhor, e sara a nossa alma, porque há ocasiões e circunstâncias em que pecamos,
ainda que o nosso desejo seja sempre obedecer à Tua lei. Perdoa-nos e restaura a integridade do nosso coração para contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus.
Inicialmente eu quero agradecer a sua presença, a sua participação no culto desta noite. E quero também agradecer àqueles crentes, membros da igreja, membros de outras igrejas, que nos têm ajudado na manutenção dos cultos, na manutenção dos ministérios desta igreja. Eu espero que você também continue sendo fiel ao Senhor, né? Não desistindo de ser generoso, não desistindo de ser fiel e religiosamente participando do sustento da obra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nosso tema é vida que vale a pena imitar. Curva a sua cabeça. Ó Deus, nós queremos nesta noite imitar aquele que é digno de imitação, o Senhor Jesus. Fala-nos, pois, agora, no nome dele. Amém. Imitar alguém, será que é coisa boa ou será que é coisa ruim? Olha só, a família real portuguesa, fugindo do Napoleão, veio para cá, lembra? Veio para o Rio de Janeiro, inclusive, pararam em Salvador, a família parou em Salvador há algum tempo, depois seguiu para cá, chegou aqui, mas saiu de lá, de Lisboa, no dia 29 de novembro de 1807, né? E meses depois, 3 meses depois, eles chegaram aqui. E quando desembarcaram aqui no Rio de Janeiro, Dona Carlota Joaquina, que era a esposa, estou fazendo entre aspas, porque nem amigos os dois eram, eles viviam completamente à parte um do outro, marido e mulher, uma história estranha. Bom, Dona Carlota Joaquina e as filhas princesas e outras damas da corte, elas desembarcaram aqui com as cabeças raspadas. Com as cabeças raspadas, ou então cabelo muito curtinho, sabe por quê? Porque durante a viagem houve uma infestação de piolho nos navios, e o único jeito de ficar livre foi cortando tudo. E aí o historiador Tobias Monteiro conta que quando as mulheres da sociedade carioca viram a princesa, a rainha, as princesas, as damas, com o cabelo raspado daquele jeito, elas pensavam que se tratava da última moda na Europa. E aí sabe o que fizeram? Rasparam o cabelo e aí ficaram imitando a princesa, a rainha, as princesas, etc. No Novo Testamento nós temos 7 vezes a fala da possibilidade de se imitar alguém. Em nosso texto, Paulo está sendo ousado e convida os crentes de Corinto a imitá-lo, uma vez que ele é imitador de alguém que vale a pena, de Cristo. Eu pergunto a você, você teria essa ousadia? A ousadia de dizer para as pessoas que estão em seu derredor: olha, pode me imitar? Pode? A vida de Paulo valia a pena viver, valeu, e valia a pena imitar. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, vale a pena imitar alguém que investiu na espiritualidade. Entre o terreno, que é visível, e o espiritual, que é invisível,
Paulo escolheu a segunda opção. Ele disse, 2 Coríntios 4,18: não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Convido você então a, como Paulo, abandonar o materialismo, seja ele teórico, seja ele prático, e você investir na espiritualidade. Se eu tivesse que adjetivar a espiritualidade de Paulo, eu diria 3 coisas. Era uma espiritualidade sincera, cristocêntrica e eclesiástica. Então a primeira, espiritualidade sincera. Embora a gente saiba que sinceridade não é tudo na vida, por exemplo, você pode ser sincero e continuar contrariando a vontade de Deus. Então, sinceridade não é tudo. A espiritualidade paulina não era fingida, era sincera. Se há uma coisa de que Paulo não pode ser acusado, é hipocrisia. Ele sempre investiu na sua condição espiritual. A maior prova disso é que mesmo antes de se converter, lembra lá, Atos 8, finalzinho, mesmo antes de se converter, Paulo já era um comprometido com a espiritualidade judaica. Ele servia à fé judaica com um vigor, com uma dedicação, tanto que ele vai depois escrever isso. Filipenses 3, ele fala: fui circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, que eram os judeus mais zelosos da sua fé, quanto ao zelo persegui a igreja, e quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Sincera. Mas além de sincera, a espiritualidade de Paulo, que a gente deve imitar, era uma espiritualidade cristocêntrica. Espiritualidade cristocêntrica, centrada em Cristo. Desde lá, a experiência do caminho de Damasco, desde a sua conversão naquele caminho, que Paulo, ou Saulo, fez de Cristo a referência da sua vida. Ele colocou em Cristo a âncora da sua vida, ao ponto de dizer: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E disse mais, Filipenses 3, 7, 8: o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas, eu as considero, sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Não é? Espiritualidade centrada em Cristo. Cristo é tudo. Paulo podia cantar: Cristo é tudo para mim. Ele podia cantar isso sem nenhum problema. Podia ter sido o autor dessa letra. Cristo era tudo para ele. Mas além de sincera e cristocêntrica, a espiritualidade de Paulo também era eclesiástica. Eclesiástica? Como assim? Porque depois de convertido, Paulo se uniu à igreja. Ele se batizou na igreja, diz Atos 9, 18. Depois ele passou a pregar na igreja.
Depois ele viajou fundando igrejas. Depois escreveu as igrejas. Depois cuidou das igrejas. Tanto que ele diz lá em 2 Coríntios 11, 28, isso: ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 28. Então Paulo era um homem da igreja, um homem que investiu na igreja, que pensava na igreja, que frequentava a igreja, que recomendava a igreja. Muito diferente dessa espiritualidade líquida que passeia por aí, que escorre por aí, em que as pessoas querem conversar com anjos, com demônios, com bruxas e tudo mais, menos com a igreja. Não querem conversa com a igreja, não querem papo com a igreja. Isso não é neotestamentário. O Novo Testamento coloca a igreja como coluna e firmeza da verdade. Paulo fez tudo isso que ele fez junto com a igreja, mesmo sabendo que as igrejas se compõem de pessoas imperfeitas, de pessoas defeituosas, como as que ele encontrou em Corinto, por exemplo, das quais ele escreveu, ou aos quais os irmãos ele escreveu: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, está lamentando isso, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Mesmo assim, mesmo sabendo que a igreja é composta de pessoas defeituosas como você e como eu, Paulo não divorcia a espiritualidade da igreja, e igreja local, aonde ele ia, estava sempre se juntando aos irmãos. Se não havia igreja naquele lugar, ele abria uma, Então ele não divorcia a espiritualidade da vida da igreja. Aliás, ele escreveu, Efésios 5, 25, a ele, Jesus, a Deus Pai, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ou seja, ele escreveu, Efésios 5, 25, Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. E Paulo amou também. De modo que vale a pena imitar alguém que investiu na sua espiritualidade sincera, na sua espiritualidade cristocêntrica e na sua espiritualidade eclesiástica. Mas há um segundo aspecto que vale a pena aqui. Vale a pena imitar alguém que viveu com simplicidade. Alguém que viveu com simplicidade. Quando Paulo recebeu a ajuda financeira, porque alguém pensa em vida espiritual, não pensa em dinheiro. É uma coisa contra a outra? Claro que não. A gente precisa de dinheiro até para adquirir as coisas. Então, quando Paulo, recebeu a ajuda financeira da igreja de Filipos mandou para ele um envelopezinho gorducho. Paulo escreveu agradecendo a oferta. E a palavra dele, que está registrada em Filipenses capítulo 4, mais do que expressar gratidão, revela também, sabe o quê? Uma filosofia em relação à vida. Olha só, eu copiei do que ele escreveu lá em Filipenses 4, versículos 11 e 12. Já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Eu acho que eu vou pedir a Deus um sermão só nesta frase, Filipenses 4:11. Já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre.
Porque o que eu encontro de gente insatisfeita com as circunstâncias em que essas pessoas se encontram, não está escrito. Então Paulo aprendeu, já aprendi, é um aprendizado, tem que ser um aprendizado, tá bom. 12, sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiências diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura, está sobrando, né? Está sobrando víveres na sua despensa, na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Para ele, não, a quantidade de bens, a quantidade de víveres não é problema. Então, é um padrão de vida, é uma simplicidade isso, irmãos. E a gente precisa imitar Paulo também nisso. Você sabe que um padrão de vida que seja custoso, muito caro, custoso de manter, um padrão que, por exemplo, opte por roupas muitíssimo caras, cujo preço equivale a meses, se não anos de trabalho de muita gente, de pessoas pobres. Esse padrão de vida, meus queridos irmãos, está muito próximo de ser pecaminoso. Muito próximo de ser pecaminoso. Há algum tempo eu mencionei aqui deste púlpito, com os irmãos presentes, eu mencionei o absurdo do preço de algumas bolsas femininas. Um exemplo que eu dei. E um irmão que entende bastante disso, me espantou dizendo: pastor, o preço que o senhor deu das bolsas não está nem aí, são $20 mil. O que é isso? Lá fora, quase caí de costas. Aí, dessa vez eu aprendi a lição. Eu fui para o Google perguntar ao doutor Google qual a bolsa feminina mais cara do mercado. E a primeira resposta que veio quase me derrubou da cadeira em que eu estava sentado. Dizia assim: o modelo Chanel Diamond Forever, diamante eterno, custa, está no site, $261 mil. $261 mil, meu amigo. Você acredita nisso? Eu achava que entendia alguma coisa de bolsa feminina, eu não entendo nada, nem de preço. Olha aí, $261 mil. Hoje, neste momento em que estamos gravando, o dólar está a R$ 5,58. Multiplicando-se 5,58 por 261 mil, nós teremos a bagatela de R$1.455.283. R$1.455.283. Uma bolsa feminina. Se isso não for pecado, eu confesso que eu não sei. Um comentarista escocês chamado William Barclay, eu menciono muito esse nome porque ele tem estudos maravilhosos do Novo Testamento, só Novo Testamento. Ele não era socialista, não era, mas ele escreveu o seguinte, comentando 1 Coríntios 11, 17 a 22. O verdadeiro cristão não pode tolerar ter muito, enquanto outros têm tão pouco. Encontra seu maior privilégio não em conservar zelosamente suas prerrogativas, mas em renunciar a elas. Repito, não era socialista, não era comunista, não vem com esse papo não. Ele era cristão, e falando isso, tudo de acordo com o Novo Testamento. Meus irmãos,
que nós imitemos o apóstolo Paulo no investimento da nossa espiritualidade, que nós o imitemos na opção pela simplicidade na vida, e assim poderemos ajudar muita gente mais. Terceiro lugar, vale a pena imitar alguém que não deixou cair a sua produtividade. Não deixou cair a sua produtividade. Irmãos, eu fico cansado quando leio o que Paulo fazia. Paulo evangelizava, Paulo pregava, Paulo discipulava, Paulo ensinava, Paulo intercedia, exortava, escrevia o chamado Corpus Paulino, o conjunto das produções de Paulo é o maior do Novo Testamento. Ele animava os crentes, as pessoas, ou seja, a sua produtividade era fantástica. E olha, não era uma produtividade derivada de um ativismo vazio. Ele não tinha nada que fazer, então ele fazia as coisas para Deus. Não era isso. Era produto de uma filosofia de trabalho que era bíblica. Tanto que ele expôs um pouquinho dessa filosofia em 2 Coríntios 9:6. Quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Aos Coríntios ele escreveu ainda: mas pela graça de Deus sou o que sou. É a graça, sou eu não. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, falando dos outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus. Num versículo só, 3 vezes ele menciona a palavra graça. E aqui está então a explicação da sua produtividade. Era a graça de Deus. Era a graça de Deus produzindo frutos na vida de Saulo, de Saulo que depois se torna Paulo. A sua ficha de trabalho em Tessalônica, nem de longe lembra a agenda de um preguiçoso. 1 Tessalonicenses 2:9. Irmãos, sem dúvida vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Aliás, aos preguiçosos tessalonicenses, aos preguiçosos de Tessalônica, ele sentenciou essas palavras que eu vou ler aqui de 2 Tessalonicenses 3, 7-12. Pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga para não ser um peso para nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplo para nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Você não vai acreditar, fazendo um parênteses aqui, depois eu vou continuar a leitura. Você não vai acreditar, mas eu tenho encontrado pelas igrejas do Brasil afora, homens, sexo masculino, que não gostam de trabalhar. Alguns deles procuram uma mulher aposentada, rica, para descansar. Irmão, Paulo está dizendo aqui, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pronto, vamos combinar isso? Não quer trabalhar, então não vai comer também, acabou. Quero ver. 3:11. Porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. Claro, não tendo o que fazer, vão procurar o que fazer na vida dos outros.
A esses, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando em paz, consigam o próprio pão. Última coisa, vale a pena imitar Paulo, que está imitando a Cristo, na sua espiritualidade, na sua simplicidade, na sua produtividade. E, finalmente, vale a pena imitar alguém que enfrentou as lutas com tenacidade. Tenacidade. Eu fui ao dicionário procurar o que é tenacidade. É a propriedade, diz lá um site, é a propriedade de algo que não se consegue quebrar, como a tenacidade de um diamante. É uma característica positiva quando identificada em uma pessoa, pois uma pessoa com tenacidade pode ter força de vontade, determinação, obstinação. Uma pessoa que luta pelo que quer e não desiste dos seus sonhos. Uma pessoa forte e persistente com foco. Na física, tenacidade, diz ainda o site, o mesmo site, na física, tenacidade é a capacidade que tem os materiais de resistir a certas circunstâncias sem sofrerem fraturas. Assim, por exemplo, materiais feitos de cerâmica ou barro, por exemplo, apresentam uma baixa tenacidade. Dito de outra forma, tenacidade é a medida do impacto capaz de levar determinado material a se romper. Meus irmãos, a tenacidade de Paulo era algo invejável, incomparável. Você lembra quando ele chegou na cidade de Filipos? Diz Atos 16 o seguinte: a multidão investiu contra eles. Ele e Silas e Lucas, a multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, o carcereiro os colocou na prisão interna, ou seja, lá dentro, e prendeu-lhes os pés ao tronco. Essa prisão interna, provavelmente uma solitária, né? E prendeu-lhes os pés ao tronco. Isso já estavam ensanguentados, porque levaram varada e soco e pancada. Resumindo, Paulo foi perseguido o tempo todo. O ministério dele atraía oposição frequente e feroz. Ele foi rejeitado pela sua gente, os judeus, como também foi rejeitado pelos gentios, os não-judeus. A sua pregação jamais era recebida com indiferença, ou as pessoas a recebiam com entusiasmo ou com perseguição. Um extremo ou outro, indiferença não. Pregava na Praça da Liberdade, como também pregava na prisão mais deprimente. Foi apedrejado, foi espancado, foi humilhado, foi ironizado, como os intelectuais de Atenas fizeram com ele. Pergunta é, antes de fechar tudo isso, de onde vinha essa tenacidade, hein? Será que vinha da criação que ele recebeu dos seus pais? Não. Será que essa tenacidade vinha do apoio que ele recebia da esposa? Que esposa? Ele nem tinha uma para dar apoio. Então, vem de onde? Vem da sua conversão, da sua consagração a Cristo Jesus. Lembra que em Corinto uma vez ele teve uma visão? Atos 18 diz assim: e de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. Falando de Corinto.
tenho muita gente nesta cidade, diz o Senhor. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pergunto, você está imitando alguém? Está imitando alguém que vale a pena imitar? De repente você está imitando um cantor popular, de repente você está imitando um político, de repente você está imitando, um jogador de futebol. Tem que imitar Jesus. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Agostinho dizia: o que de fato é seguir, senão imitar? Vamos orar. Ó Deus, nós queremos seguir a Jesus, e se Agostinho estiver certo, e seguir significa imitar, então nós queremos imitar o nosso Salvador, imitar as pessoas às quais Ele chamou e às quais capacitou para que trabalhassem no seu ministério, a exemplo do apóstolo Paulo. Ajuda-nos a sermos nós também imitáveis, alguém que as crianças possam imitar, alguém que os novos crentes possam imitar, alguém que os vizinhos possam imitar. Em nome de Jesus oramos. Amém.
meus queridos da PIB do Rio de Janeiro. Quem está falando aqui é a missionária Judite Rocha, missionária de Missões Nacionais no Lar Batista FF Sorém, próximo a Palmas, aqui no Tocantins. E a minha palavra inicial para vocês é gratidão. Gratidão porque no ano de 2020 vocês fizeram um Natal muito lindo, um Ano Novo lindo para nossas crianças e adolescentes, com ceia, com presentes. E nós estamos com os nossos corações gratos a Deus pela vida de vocês que têm nos ajudado há muitos anos aqui. E esse ano de 2021 não vai ser diferente, para nossa alegria. Nós estamos aqui em festa, porque sabemos que vocês estarão fazendo uma grande campanha para abençoar o Lar Batista FF Sorém. E nós queremos contar mais uma vez com o seu carinho, com a sua gratidão, com o seu empenho de estar amando e cuidando das nossas crianças aqui. Não tem sido tempos fáceis, né, devido a essa pandemia. Muitas coisas mudaram aqui dentro do acolhimento, mas Deus tem sido fiel. Nós temos desenvolvido várias atividades com as crianças e adolescentes. Nós temos rompido em fé, porque Deus está nesse projeto, porque Deus ama esse projeto. E estamos aí indo em rumo aos 80 anos. 2022, o Lar Batista estará fazendo 80 anos de existência no estado do Tocantins. E isso é um motivo de gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês e de todas as pessoas, irmãos desse Brasil, que têm se juntado a nós, que têm segurado as cordas para que esse projeto continue. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a sua vida e receba todo o carinho de cada criança, adolescente, funcionários e missionários aqui do Lar Batista FF Sorém. A eleição da diretoria da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro será presencial, ou seja, nas dependências do templo, só que informatizada. O processo será rápido e fácil. Serão apenas 2 momentos. Assim que o membro chegar, haverá um membro da comissão eleitoral para receber sua identificação e entregar a lista de presença para assinatura. Após, será gerada uma senha para a votação eletrônica. O membro se dirigirá a um computador e digitará a senha recebida. Clicará em Entra. Atenção! Neste momento, deve aparecer o nome completo na tela do computador. Confirmando o seu nome, clicar no Sim. Em seguida, abrirá uma tela para a votação do cargo de primeiro vice-presidente. Escolha o seu candidato e clique em Avançar. Observe que a sua opção ficará na cor verde. A próxima tela será para a votação do candidato de segundo vice-presidente. Escolha o seu candidato e clique em Avançar. A próxima tela será para a escolha do candidato ao cargo de primeiro secretário. Escolha o seu candidato e clique em Avançar. A próxima tela será para a escolha do candidato ao cargo de segundo secretário. Clique em Avançar. Se o membro, durante a votação, desejar mudar ou rever o seu voto, basta clicar em Retornar, confirmar ou mudar seu voto e clicar em Avançar. Seguindo a votação, a próxima tela será para o cargo de terceiro secretário. Escolha o seu candidato e clique em Avançar. A próxima tela será para a escolha do candidato ao cargo de primeiro tesoureiro. Escolha o seu candidato e clique em Avançar. A próxima tela
será para a escolha do candidato ao cargo de segundo tesoureiro. Escolha o seu candidato e clique em avançar. A próxima tela será para a escolha do candidato ao cargo de terceiro tesoureiro. Escolha o seu candidato e clique em avançar. Na última tela, o membro clicará em confirmar votação e inserir o seu voto. Abrirá uma tela para o próximo membro votante. Ore e vote.